Estou lendo um estudo acerca de Salmos, aqui a partir do Salmo 103, a maravilhosa graça. O antigo povo de Israel tinha o costume agradável de incorporar testemunhos pessoais à adoração do culto público, Salmo 73. Aqui o poema individual de ação de graças a Deus diante da congregação evolui para o estágio em que ele conduz o povo à adoração. O narrador desenha 3 círculos concêntricos de louvor pessoal, comunitário e universal. Confira 22 ao 31. Louvor por experiências pessoais, versículo 1 ao 5. O salmista encoraja-se a si mesmo de forma entusiástica a expressar gratidão a Deus por 5 bênçãos. Longe de ignorar e tomar como certas as bênçãos de Deus, Lucas 17, 15 ao 18, todo o seu ser louva a Deus com respeito e admiração. O primeiro lugar é dado à solução do seu maior problema, o pecado. O contexto reflete o elo frequente do Antigo Testamento entre o pecado e a doença, 1 Coríntios 11:30. Evidentemente, o autor se recuperou de uma doença séria e de morte prematura. Ele transforma o seu alívio em louvor. Considera esse livramento uma ocasião entre muitas em que Deus deu de forma generosa os seus dons apropriados a um rei para o enriquecimento de sua vida. Louvor a Deus pela forma em que tratou Israel, versículo 6:18. A experiência que a comunidade tem da graça divina é a do salmista em escala aumentada. Israel, tantas vezes o peão oprimido das potências mundiais, viu a graça de Deus na sua história. Há muitos anos Moisés suplicou pelo povo nos termos do versículo 7, Êxodo 33:13. E Deus se revelou a ele nos termos do versículo 8, Êxodo 34:6. O poeta explana esse último texto nos versículos 9 e 18. A graça resume a forma pela qual Deus trata o seu povo. Ele é compassivo e cheio de amor. A sua graça ultrapassa as maiores dimensões que o homem conhece. Efésios 3, 18 e 19. Ele é bondoso, versículo 13, BLH. Os verbos no hebraico estão relacionados à compaixão, no versículo 8. Como um pai, ele cuida de nós e nos poupa. Ele conhece muito bem as nossas fraquezas. H.F. Litt. O Criador que de forma severa impôs o castigo pelo pecado, Gênesis 2:7, 3:19, tornou-se o Deus da aliança, o Pai amoroso do seu povo. Êxodo 4:22, Oséias 11, 1, 3 e 4. Os versículos 15 a 18 explanam em mais detalhes o tema do amor leal ou da fidelidade da aliança. Ele é contrastado com a mortalidade inata do homem. Como a flor do campo, ele se vai com o vento. As gerações vêm e vão, mas um fator que sobrevive a tudo isso é o amor de Deus. Ele garante a sobrevivência do povo da aliança. O relacionamento constante de Deus é passado adiante como um relacionamento de pai e filho. É essencialmente um relacionamento de 2 vias. Exige a resposta da obediência e da lealdade. Oséias 6:6. Louvor universal, versículos 9 ao 23. Na adoração, Israel muitas vezes celebrava o poder real de Javé sobre tudo que existe. Salmos 93, 95, 99, Isaías 6, 3 e 5. O salmista tece e combina esse tema com o seu poema de ação de graças, pois o poder de Deus dá o fundamento para a sua graça e a torna forte, versículo 11, especialmente na neve. Nada menos do que o louvor dos exércitos angelicais e de todas as criaturas do universo pode refletir a grandeza dele. Será que a insignificante voz do crente individual, versículo 1:5, não vai se perder no coro universal? De forma alguma. Resgatado, curado, restaurado, perdoado. Quem como tu poderia cantar louvor a ele? Entre parênteses, Litt. Os textos de 1 Coríntios 15 e Efésios 1 e 2 são ótimos para serem lidos como paralelos deste salmo. O cristão o lê
com uma nova percepção da graça de Deus e deveria reagir a ele com gratidão ainda maior. Uma nova dimensão da vida foi revelada em Cristo, expulsando o medo da sepultura e garantindo a sobrevivência não somente da comunidade da aliança, como também de cada indivíduo em todas as épocas. Salmo 104, Gênesis ao som de música. O autor desse belo poema tem sido chamado o Camões dos Antigos. É um hino de louvor para uma voz cantando durante o culto de adoração comunitária a sua meditação. Versículo 34, acerca do poder e do amor de Deus, espelhados no mundo em volta. Nele ecoam os temas dos primeiros capítulos de Gênesis. A relação entre eles é como a relação entre uma foto colorida e as linhas simples de uma gravura em madeira, entre parênteses, Há paralelos impressionantes entre esse salmo, especialmente os versículos 10, 14, 20 e 27, e o hino egípcio a Atom como a fonte de toda a vida. O hino foi composto por Akhenaton, cognome de Amenemope IV, faraó do século XIV a.C., que de forma escandalosa abandonou a religião tradicional do Egito e praticou adoração monólatra ao deus Sol, Atom. É possível que o salmo tenha sido influenciado indiretamente ou menos provavelmente diretamente por esse hino, como Provérbios 22:17 e 24:22. Certamente foi pelo ensino egípcio. Nesse caso, o Dr. Kidner conclui em relação ao material de Provérbios que uma joia egípcia havia sido tomada, retrabalhada para um artesão israelita e aproveitada para uso mais nobre. Além disso, o salmista propositadamente corrigiu o hino ao depreciar a função do sol. Por outro lado, a religião de Akhenaton, certamente sendo semelhante em alguns aspectos à dos judeus, o tornava livre para escrever poesia em partes semelhantes à deles. C.S. Lewis. O rei da criação, versículo 1 ao 4. O poeta encoraja a si mesmo o louvar o seu Deus e passa a fazê-lo. Quão grande és tu! É o grito de adoração que transborda da sua alma, à medida que ele vê o poder de Deus refletido em toda a criação. Deus é rei e o mundo é o seu reino. A sua veste real é a luz, de Gênesis 1:3. No firmamento do céu, erigido com a facilidade com que qualquer nômade levantaria sua tenda, ele construiu o seu palácio acima das águas do céu. Gênesis 1:6 ao 8. As nuvens são a sua carruagem real, o vento o seu pégaso. As forças elementares da natureza não são nada mais que seus subordinados e serviço da sua majestade. A terra firme, versículos 5 ao 9. A cosmovisão científica moderna é diferente da cosmovisão dos antigos, que pensavam curiosamente em uma perfuratriz petrolífera numa estrutura afixada de maneira miraculosa no oceano subterrâneo. Mas o homem moderno deve compartilhar a relação do salmista de admiração e confiança no Deus que estabeleceu a órbita do planeta Terra e, além disso, o tornou capaz de receber a vida. O mundo primevo, uma massa aguada, primeiro tinha de ser separado da água para se tornar habitável. Gênesis 1:2, 7, 9. Deus realizou essa tarefa hercúlea por meio de uma simples ordem.
As águas recuaram, subiram pelos montes e escorreram pelos vales. Versículo 8. E se recolheram ao seu lugar definitivo, o leito do mar. Gênesis 1:9. O mar cruel é mantido sob controle e a terra se tornou segura para se viver nela. O lado dos animais selvagens, das aves e do homem. Versículo 10 a 23. O salmista faz um belo retrato da natureza em louvor ao Criador. A água, o inimigo em potencial da vida na terra, foi subordinada para se tornar o seu meio de sustento, servindo a Deus ao servir as suas criaturas. As nascentes que fornecem água do oceano subterrâneo e a fazem fluir por meio dos rios são completamente pela chuva que vem do oceano do céu. Gênesis 2, 5, 6 e 7, 11. Assim, o controle e o cuidado providencial são revelados. A chuva é o resultado ou o fruto da intervenção pessoal de Deus. Ele não está alienado na natureza. Os fenômenos da natureza estão apenas um passo do próprio Deus. Romanos 1:20. A vegetação com o pasto e os cereais são o presente de Deus para os animais e a humanidade. A vinha, a oliveira e o trigo são sinais do seu cuidado e provas do seu desejo de que o homem seja saudável, feliz e tenha um ânimo elevado. As árvores são a casa que Deus deu aos pássaros. O terreno montanhoso, impróprio para a moradia do homem, é a habitação de alguns animais selvagens. O poeta não tem uma visão egoísta da natureza, como se fosse destinada somente para o uso e abuso do homem. Para ele, a conservação da natureza é uma obrigação que surge do padrão divino imposto ao mundo. Desse ponto de vista, ele pode até perder o medo natural de animais ferozes e considerar o rugido dos leões. Versículo 21. Semelhante a uma oração, Jó 38:41, Joel 1:20, animais vagueando à noite são a contraparte de homens trabalhando de dia, todos compartilhando de seu ciclo de atividades programado por Deus. O trabalho humano pertence a um padrão ordenado por Deus. Gênesis 2:15. O sol e a lua, longe de serem deidades, como imaginavam os vizinhos de Israel, nada mais são do que o relógio e o calendário da sua alegre criação. Gênesis 1:14. O mar 24 ao 26. O salmista faz um intervalo para uma reflexão geral. Que variedade tu criaste, ordenando tudo de forma tão sábia. JB em inglês. Não importa para onde olha, ele é estimulado a louvar o Criador. O mar, objeto tradicional de admiração e até pavor para os marinheiros israelitas, é levado por ele para o escopo de sua adoração. De maneira semelhante, Paulo conseguia entrelaçar elementos negativos e hostis no seu louvor. Romanos 8, do 35 ao 39. O poeta esboça a vastidão do mar e a sua vida pululante, a sua população de navios estrangeiros e monstros marinhos. O seu pavor destes é transmutado pelo retrato extraordinário do Leviatã como uma criatura travessa, semelhante a um filhote de animal de estimação, produto da obra criadora de Deus, assim como outro qualquer. A força da vida dada por Deus versículo 27 a 30. Todos os seres e criaturas, grandes e pequenos, dependem de Deus. Ele é a sua figura de pai. E eles são membros da sua imensa família. O seu cuidado pessoal e provedor é a fonte máxima e primeira do seu suprimento de alimento. Estão à mercê da sua mão generosa e do seu rosto.
O poder da morte e da vida é dele, pois o fôlego de Deus, versículo 30, é o segredo da vida física. Gênesis 2:7 e 6:17. Sempre que a sua força vital é retirada, tudo que estava vivo volta ao pó. Gênesis 3:19. Cada geração é evidência de um processo contínuo de criação, em que se reabastece a provisão para os homens e animais. Louvor ao poder de Deus, versículo 31 e 35. O poeta espera que o poder glorioso de Deus não cesse nunca de ser revelado do mundo natural. Ele ora para que, assim como no passado Deus teve prazer na sua criação, Gênesis 1:31, suas criaturas continuem a receber o favor da sua bondade. O homem deve, de fato, estar muito atento a um olhar de Deus para a terra e ela treme. Um toque nos montes e eles fumegam. 97:4-5. Pessoalmente, o salmista faz o voto de uma vida inteira de louvor. Ele oferece essas suas reflexões, cujo sacrifício aceitável a Deus ele espera, e como um auxílio para a adoração da congregação. Sua oração final é que os erros cometidos pelos homens na bela obra de arte de Deus sejam removidos. Aqueles que, ao zombarem da ordem moral estabelecida por Deus, corrompem propositadamente a harmonia da criação, perdem o direito de desfrutar dela. Mas o salmista não consegue terminar com uma nota sombria dessas. O louvor, louvarei, bendiga, pessoal e comunitário, é a resposta apropriada do Deus a um Deus tão grande. Partes do salmo foram parafraseadas no hino de Robert Grant, o Worship the King, e no de W.C. Smith, Immortal, Invisible, God Only Wise. O versículo 4 é citado em Hebreus 1:7, com base na Septuaginta. Salmo 105. Deus é fiel. O povo de Deus se encontra para adorá-lo. Esse salmo foi designado para ser um meio do seu louvor. O seu tema geral é a fidelidade de Deus para com as suas promessas. A história sagrada de Israel é esboçada de tal forma que destaca a lição espiritual de que ele é absolutamente confiável e capaz de salvar e proteger. O chamado ao louvor, versículo 1-6. Israel recebe o convite para dar graças a Deus e adorá-lo. Parte dessa adoração seria de testemunhos da salvação, não individual, mas nacional. Ele deve relembrar a criação. Ele deve relembrar a criação histórica desse seu povo da aliança, como faz esse salmo, e gravá-la no coração. Além das suas fronteiras, há nações pagãs, mas Israel é um enclave em que o verdadeiro Deus é adorado. Eles sabem que o nome dele é digno de adoração, pois ele revelou a eles seu caráter pessoal e seus propósitos. Assim são chamados a se encontrar com ele com alegria e ação de graças e apreciar de forma renovada o seu poder e buscar sua presença. Portadores contemporâneos de uma herança viva que remonta aos dias de Abraão, eles têm o privilégio de olhar com gratidão para o templo da sua fundação espiritual, quando foram estabelecidos como o povo de Deus. A aliança concernente à terra prometida, versículo 7-11. Javé é o Deus da aliança de Israel, confira Êxodo 20.2. Para estabelecer sua aliança, ele fez uso de sua autoridade universal, moldando os destinos do Egito para o benefício de Israel. Se o seu povo é exortado a lembrar, versículo 5, Hebreu Zikeru, ele nunca precisa ser exortado e lembrar da sua promessa aos patriarcas. Versículo 8, no hebraico, Zakar. Uma parte essencial dessa promessa repetida diz respeito à terra de Canaã como possessão destinada a Israel. Gênesis 17:8, esperando pela promessa, versículo
12:25. Para muitas gerações, a promessa foi uma questão de fé e não de vista. Para os patriarcas apátridas, um punhado de estrangeiros nômades espalhados entre os diversos estados cananeus, a esperança era um sonho inalcançável. Mas já naquela época, Deus estava agindo, protegendo os ancestrais do seu povo e preparando tudo para o cumprimento da sua promessa. Quando reis como o Faraó ou Abimeleque punham em perigo a sucessão, ele intervinha e os protegia como sacrossantos. Gênesis 12:17 e 20:3. Embora os ancestrais tenham sido forçados a deixar a terra, como se a promessa tivesse sido cancelada, ele na verdade estava controlando a natureza e a história de acordo com seus propósitos. Ele pavimentou a estrada por meio da carreira de José. A experiência de José foi a de Israel em miniatura, mesmo tendo recebido a promessa de grandeza futura, Gênesis 37, 5-11. Ele teria de passar com paciência por sofrimentos e provações antes que tudo se tornasse realidade. Por meio da vida desse indivíduo, Deus estava encorajando seu povo a continuar com os olhos fixos na esperança maior. Ele usou a posição de José como meio de preservar e abençoar o seu povo, Gênesis 45, 7-8. A bênção divina, como em muitas ocasiões, veio em forma de fecundidade física, assim cumprindo em outro elemento da promessa dos patriarcas, não mencionado antes, Gênesis 12:2. Esses eram sinais para encorajar os antepassados de Israel e sustentá-los em meio a infortúnios ainda por vir. Deus era soberano até com respeito à inimizade dos egípcios. De forma paradoxal, ela foi o meio usado para mais tarde cumprir o seu plano de bênção. O prelúdio poderoso para o cumprimento. Se José havia sido homem de Deus em uma crise anterior, Moisés e Arão foram levantados por Deus para essa emergência. Deus revelou o seu poder no Egito com o propósito de executar seus planos embutidos na aliança. As pragas foram ordenadas por ele, uma a uma, em retaliação à rebelião do vassalo egípcio contra esse Senhor das nações. Indo para casa, o êxodo significou o início de Israel como povo e anunciou a aurora do dia da promessa. A bênção de Deus era evidente, então, na forma de riquezas materiais e capacitação física. Ele havia deixado muito claro ao Egito que os israelitas não eram um povo qualquer, mas que estavam debaixo de sua proteção. Ele prosseguiu em supri-los de maneira abundante nas suas necessidades diárias. O Salmo destaca o tema básico, segundo o qual esta experiência era a expressão da fidelidade de Deus para com a sua antiga promessa. Os israelitas foram libertos do Egito com cânticos alegres nos lábios, Êxodo 15, e com júbilo que ecoariam ao longo dos séculos, até que a geração presente retomasse o tema por meio dessa canção. Canaã e os seus recursos finalmente lhes pertenciam, não conquistados por seus próprios méritos, mas concedidos como dádivas de Deus. Deuteronômio 6, 10 e 11. Redimidos pela iniciativa de Deus e receptores da graça divina, o que os israelitas ainda poderiam fazer? Nada, a não ser mostrar sua gratidão ao se conformarem com a vontade revelada de Deus. Impelidos pela fidelidade dele, o louvor religioso e a obediência moral deveriam ser as respostas gêmeas à obra concluída pelo Deus de sua aliança que tinha cumprido sua promessa. Não é difícil traduzir esse termo para a prática cristã
Na festa sagrada da Ceia do Senhor, o povo de Deus é exortado a lembrar o estabelecimento de sua nova aliança, prometida por meio de Jeremias muito tempo antes, 1 Coríntios 11, 25. A morte e a ressurreição de Jesus são os pontos centrais da revelação dos seus propósitos para a igreja e precisam ser valorizados e apreciados como eternamente válidos e relevantes para a vida contemporânea. A carta aos Hebreus retoma o tema específico do Salmo e lhe dá uma conotação cristã. A promessa a Abraão não foi esgotada pelo fato de Israel ter ocupado temporariamente a terra. Canaã é uma sombra da realidade, um país celestial que deve ser o destino final do povo de Deus da antiga e da nova alianças. Hebreus 3:7, 4:11, 11:13 ao 16 e Lucas 1:72 e 73. Versículo 28 ao 36. A ordem e o número das pragas de Êxodo 7:12 são citados de forma diferente aqui. A nona é mencionada em primeiro lugar e a quinta e a sexta são omitidas.